Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo os comentaristas falando do Palmeiras. Palmeiras que nesse momento está a 3 pontos do Botafogo. E os comentaristas dizendo aí, né, que o Palmeiras tem tudo para conquistar esse campeonato. Tem 12 finais pela frente. Palmeiras é sempre forte aí nessa reta de chegada e principalmente o Palmeiras está focado somente no brasileiro. Tem uma semana aí, inclusive na segunda-feira o Abel Ferreira deu folga, porque só tem jogo agora no final de semana, então concentrado totalmente aí para conquistar esse tricampeonato. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. São 4 times na liderança do campeonato. Nos últimos 4 jogos, o Botafogo ganhou 3 e empatou 1. O Palmeiras, nos últimos 4 jogos, ganhou 4. O Fortaleza, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. E o Flamengo, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Com isso, a diferença ainda não é nada extraordinária, né? O Botafogo tem 3 pontos a mais que o Palmeiras. O Palmeiras tem, olha lá, o Palmeiras tem 1 ponto só a mais que o Fortaleza, para você ver como é boa a campanha do Fortaleza. E o Flamengo é aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. O Flamengo tem 1 jogo a menos, que é contra o Internacional, 25 pontos, 25 jogos. Se o Flamengo ganhar do Internacional, o Flamengo vai a 48 pontos, continuaria na 4ª posição, mas encostaria de novo, né? Acho que essa é agora a ideia. É aquela história do passo a passo. Ganhando do Internacional, fica a 1 ponto do Fortaleza, a 2 pontos do Palmeiras e a 5 pontos do Flamengo, certo? 8 e 5, 13. Aí vem o São Paulo, Bahia e tal. Eu estou achando cada vez mais que o campeonato está muito entre os 2 primeiros. Agora, é só pelo... Como ficou moda, o Mauro Betting criou essa frase, é só o recorte do momento. Isso. Viés de alta de Botafogo e Palmeiras. Neste recorte, assim, porque eu acho que o Fortaleza vai pensar muito nos outros, mas eu acho... Sem achar, assim, acho que está muito aberto. Eu só não sei se, por exemplo, se o São Paulo ainda pode pegar e ser campeão. Sei que o campeonato do ano passado, por exemplo, mostrou que isso é possível. E para o Cicinho, o que é possível do que você está vendo de bola e de ponto? Bom, Cléber, o que é possível e acredito que vai acontecer é o Palmeiras ultrapassar o Botafogo. Para mim, o Palmeiras vai ser o campeão, até porque tem concentração total, vai jogar mais descansado, né, até o final da competição, só participa de uma competição. A turma de cima é o único que só tem um torneio. Exatamente, então o Abel já trouxe isso à tona, então já é uma responsabilidade que está trazendo. Imagine o Palmeiras, toda hora o Abel colocando na cabeça dos jogadores, só tem essa competição. Então, é muito favorável para o Palmeiras. Não acredito que os outros times... Porque que, assim, até o 5º lugar, eles têm todos 2 competições, né? E o Flamengo 3. O São Paulo tem a Libertadores, o Botafogo e o Brasileiro. O Flamengo tem o Corinthians na Copa do Brasil, o Peñarol na Libertadores e o Campeonato Brasileiro. O Fortaleza tem o Corinthians na Sul-Americana e o Brasileiro. O Botafogo, o São Paulo na Libertadores e o Brasileiro. E o Palmeiras tá só nessa. A gente separou o Maurício falando com a gente, não? O Maurício hoje deu uma entrevista para o André Hernan, que várias vezes vem aqui conversar com a gente. E o André tem uma coluna no UOL, né? E tem um canal no YouTube dele, André Hernan. Ele hoje fez uma entrevista com o Maurício e mandou para a gente aqui um trecho para você ver a ideia do jogador do Palmeiras. Ele que jogou, foi titular ontem na goleada do Palmeiras sobre o Criciúma. O brasileiro é muito longo, a gente ficou triste porque a gente foi eliminado
nas Copas, mas a gente tem um brasileiro ainda para disputar e é o que o professor nos fala, é jogo a jogo, a gente tem que pensar em cada adversário que a gente vai enfrentar. A gente sabe que o brasileiro é de muitos altos e baixos, tem clubes que começam muito bem e depois acabam caindo pouco e vice-versa, porque é os 3 pontos que importam, então você tem que ir jogo a jogo. A gente sabe que é um campeonato muito difícil e eles já conquistaram 2 vezes. A gente sabe que o tricampeonato seria algo inédito na história do Palmeiras. E acho que seria um tricampeonato inédito na história do Campeonato Brasileiro, tirando a Taça Brasil. E o do São Paulo em 2006 ou 2008? E o do São Paulo de 2006 2007. Seria o segundo time a conquistar um 3º campeonato seguido. 2 treinadores conseguiram, o Muricy Ramalho pelo São Paulo e o Rubens Minelli pelo Internacional 2 vezes e pelo São Paulo lá nos anos 70. Se o Palmeiras conseguir, o Abel vai ser o 3º treinador e o Palmeiras o 2º time. Repito, sem contar, se você colocar a história toda do Campeonato Brasileiro, que hoje tem a Taça Brasil, o Santos foi pentacampeão. Com o Lula, de treinador. De 51 a 51, 2, 3, 4, 5. 61 de 61 a 65, o Santos foi pentacampeão. São só essas as cabeças que correm para levar o campeonato, Mano? Fala a verdade, Kleber, eu tô contigo nessa análise aí. Eu acho que cada vez mais aí Botafogo e Palmeiras aí estão se desprendendo aí em termos do que estão jogando e estão apresentando. Eu acho que a briga não vai fugir dos dois, não. O Cicinho tem razão no argumento dele, pelo fato do Palmeiras estar focado somente no Campeonato Brasileiro, mas o Botafogo esse ano, comparado com o time do ano passado, é um time muito mais maduro e forte fisicamente. O Botafogo é o time mais recurso, mais Brasil. Elenco, né? Também. Agora com o Almada, que tá jogando muito, o Igor Jesus, aí que tava sem contrato. O Tiquinho tá no banco. Exato. O Luiz Henrique, que está destruindo também no ataque do Botafogo, um jogador extremamente perigoso, enfim. O time do Botafogo está pronto para ser campeão. Não vai ser tarefa tão fácil para o Palmeiras, não. Pois esse negócio de oscilar, Sheik, agora ainda é tempo de oscilação, faltando 12 rodadas? Ainda sim. E oscilou bastante entre os 4 ali, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Eu acho que apontar o Palmeiras, por mais aí como a arte mostrou, de 4 jogos, 4 vitórias, enfim, acho que ainda não dá para apontar porque teve essa oscilação toda. Mas eu colocaria ainda o primeiro, que é o Botafogo, como grande favorito, por tudo que... Pela consistência, pelos jogos, pelas apresentações. Para mim, o Botafogo ainda é o favorito. Uma vez, Mauro, o filósofo José Calil... Grande Calil. Que é um jornalista, comentarista parceiro da Rádio nosso. Transamérica, companheiro de muito tempo. Ele falou assim, perguntaram assim para ele assim, ô Calil, quem vai ganhar a Libertadores? A Libertadores terminava em agosto. Então quem tiver melhor em agosto. O melhor funcionário do mês. Porque era o raciocínio. Chegado. O brasileiro é meio isso, é um campeonato de... Porque assim, hoje o Palmeiras... Daquele número que nós mostramos. O Palmeiras de agosto não ganharia o brasileiro. O Palmeiras de agora tem 4 jogos e 12 pontos. Jogando bem. E o Botafogo tem 4 jogos e 10 pontos. Jogando melhor. Com um Botafogo que vem sendo praticamente... Eu acho que é o líder mais... É o melhor time do Brasil hoje, o Botafogo. E mais tempo na liderança do campeonato. Com certeza. O Palmeiras ainda não foi líder, inclusive. Mas é o atual campeão, é o atual bicampeão brasileiro, é o maior campeão nacional, frente única, diferentemente dos outros. Eu acho que o Flamengo... Antes de começar o campeonato, meu favorito era o Flamengo. Aí foi se perdendo e pode ganhar a Copa do Brasil e pode ganhar a Libertadores. O Botafogo tem bola para ganhar a Libertadores também. Tem o River Plate muito forte e a coisa fica mais equilibrada. Só que o Palmeiras, além de estar jogando bem agora, e não dá para saber se vai jogar bem até o final, só tem isso e tem um elenco muito bom, muito equilibrado. O Botafogo também tem, o Flamengo é excelente, mas o Flamengo está mais para as Copas, né? Flamengo... E eu acho que desses 4 hoje são Botafogo e Palmeiras, hoje ainda o Botafogo, mas é nada surpreendente se de novo der Palmeiras. O Flamengo sofreu mais com lesões, convocações, data FIFA. Contratou gente bem, mas também muito. Contratou. Mas vai que, sei lá, acontece, não quero que aconteça, que alguém perca 4 ou 5 jogadores por lesão. Outro título para Leila? O Textor daqui a pouco vai pedir música no Fantástico. A gente vai para o intervalo, mas eu lembrei que naquele raciocínio do Maurício, isso que vocês falaram de oscilação, uma das perguntas feitas para o Abel Ferreira ontem foi assim, Abel, na 36ª rodada tem Palmeiras e Botafogo. Ele falou,
Deixa eu guardar minha ansiedade pro próximo jogo. Fala galera, ontem teve vitória do Verdão e foi 5-0 para cima do Criciúma, é isso mesmo, com mais um show do Estevão, que fez gol, que deu assistência, que fez o zagueirão botar uma bola para dentro. O menino chegou a 9 gols e está a 2 gols do Pedro, que não joga mais o Brasileiro. E se o Estevão se tornar artilheiro, ele vai ser o mais jovem da história do Brasileirão, assim como eu disse ontem, viu? E esse menino está fazendo história realmente. Tem tudo para se tornar o principal artilheiro do Brasileirão e marcar seu nome na história do futebol. E olha que a história tem nomes de peso, hein? Tem o Pelé aos 20 anos, o Coutinho, que jogou com o Pelé aos 19 anos, Roberto Dinamite aos 20 anos, e agora a gente pode estar vendo mais um fenômeno surgir. O Estevão, com 17 anos, pode se tornar o mais jovem artilheiro do futebol brasileiro. Vamos acompanhar essas 12 rodadas para ver se esse menino faz essa história. Fala, João! Alô, galera! Boa semana para todos! E a rodada do Campeonato Brasileiro do final de semana marcou a vitória do Botafogo diante do Corinthians por 2-1 e a goleada do Palmeiras para cima do Criciúma por 5-0. A briga pelo título do Campeonato Brasileiro está entre os dois, porque vale lembrar que o Verdão se dedica apenas ao Brasileirão, não tem outra competição para disputar. Ou você ainda acredita que Fortaleza e Flamengo estão no páreo, que vem logo atrás ali na classificação, mas começam a ficar um pouco distante? Eu acho que a briga ainda está mais aberta, mas Botafogo e Palmeiras, sem dúvida, são os grandes favoritos. Concorda comigo? Dê a sua opinião. Fala, João. Ninguém tem jogado mais bola do que o grande líder do brasileiro, que é o Botafogo. Ah, mas no ano passado o Botafogo sublimou, nem derreteu. É fato, mas é uma outra comissão técnica, é praticamente outro elenco. Até a torcida está curtida pelo que aconteceu ano passado. Mas o time está muito bem, e muito bem preparado fisicamente, mostrou isso contra o Corinthians, tem mostrado muito bem na frente dupla, Libertadores e Brasileiro, que é uma vantagem nesse caso no Brasileirão, claro, para o atual campeão, bicampeão e maior campeão nacional, que é o Palmeiras, que voltou a jogar muito bem, obrigado. Fez 5-0 no Criciúma, como fez 5 no Cuiabá, como foi muito bem contra o Atlético Paranaense na Liga Arena, e como está muito bem, obrigado, com um ótimo time, com um grande elenco, e voltando a jogar muito bem e aproveitando muito bem as chances que cria. Melhor defensivamente, mais equilibrado e muito vivo. O mesmo Palmeiras que brilhantemente no ano passado, na arrancada heróica parte 2, faltando 11 rodadas, tirou 14 pontos de diferença para o próprio Botafogo. As coisas vão se encaminhando para Botafogo e Palmeiras por aquilo que tem feito a equipe do Abel Ferreira. Maurício muito bem, Felipe Anderson muito bem, Veiga agora é reserva, Dudu segue na reserva, Estevão esmerilhando, Flaco Lopes fazendo gols, golaços como fez contra o Criciúma, a defesa errando menos, já são 3 jogos sem levar gol, e o time jogando muito bem, obrigado. Como segue muito bem, muito firme o Botafogo, como o São Paulo alternativo foi muito bem no Mineirão contra o Cruzeiro. Tá difícil para o São Paulo, tá mais difícil ainda para o Cruzeiro, o Bahia segue bem, o Fortaleza já esteve muito melhor, e o Flamengo, enfim, é estranho. Não jogava bem mesmo desde aquela grande vitória sobre o Palmeiras no Maracanã na Copa do Brasil, mas vinha vencendo sem convencer. Dessa vez empatou no final em mais um desarranjo defensivo da equipe do Tite, contra esse bravo e recuperado Vasco, que não vai ser campeão. Pode sonhar, claro, com Copa do Brasil, mas Brasileirão não dá para o Vasco. Mas está dando de novo para uma equipe que tem Coutinho, que pode ter Payet e que tem mais organização, sobretudo sem a bola. Aquilo que falta a um time do Tite é o que é um absurdo. E mais absurda tem sido a cobrança sobre ele, mas é compreensível, por tudo que o Flamengo tem de dinheiro, de time, de elenco, mas não tem tiro de futebol e, sobretudo, consistência defensiva. Sem a bola, o Flamengo é desorganizado, como foi no gol de empate do Coutinho aos 41 minutos do segundo tempo no Clássico do Maracanã. Com a bola, o Flamengo voltou a jogar muito bem, mesmo com tantos desfalques, reparados por uma direção que é destrambelhada, mas que consegue montar ótimos elencos, até porque tem muito dinheiro e rapidamente repôs as tantas perdas por lesão. O Flamengo segue vivo, menos vivo do que se imaginava, até porque tem frente tripla. E pode ser de novo campeão da Copa do Brasil, pode ser de novo campeão da Libertadores, mas o brasileiro está mais complicado. Por tudo aquilo que tem feito muito bem o Botafogo em quase todo o campeonato, por tudo aquilo que volta o Palmeiras em frente única, tentando um único tricampeonato brasileiro para ele, Verdão, que já teve no Campeonato Nacional um grande São Paulo do Muricy, tricampeão de 2006 a 2008. Mas pode ter o Palmeiras, que está muito vivo, assim como o Botafogo. Tal sem ansiedade, diz o Abel,
O fato é que o Palmeiras está com o farolzinho assim, ó, acendendo. Eu acho que tem algumas coisas muito interessantes, né, que me fazem entender as eliminações, né? Primeiro, olhando para trás um pouco, a condução do Estevão naquele momento, ele é muito diferente, ele faz muita diferença. O confronto seguido, né, Flamengo, Botafogo, a falta de adaptação dos reforços e a teimosia do treinador em manter o Veiga jogando mal, não estava bem. O Palmeiras era um time desequilibrado, era só o Estevão, lado direito, e hoje não. A chegada do Caio Paulista, e a gente vai falar sobre o que aconteceu, sobre a denúncia da ex-namorada dele, que é mãe de um filho dele, eu vou falar sobre isso também, inclusive a posição do Palmeiras a respeito disso. O Caio Paulista, o Maurício e o Felipe Anderson dão ao Palmeiras equilíbrio. Então, hoje o Palmeiras tem jogada pelo lado esquerdo, jogada por baixo, tabelando, com o Felipe Anderson por dentro, Caio passa para dar amplitude, né? E o Maurício encosta para fazer a tabela. Se vocês prestarem atenção, no segundo gol do Palmeiras é um golaço, todo mundo dá um toque só na bola, né? O Maurício dá para o Flaco devolve no Maurício, o Maurício abre na direita para o Estevão, e aí sai o segundo gol, que praticamente define o resultado. E o lado direito com o Rios, que... Feliz ano novo, Richard Rios, depois de ter ficado no quarto com o Rames Rodrigues lá na Copa América. Voltou, ele também voltou muito mal naquele momento, né? Nos jogos ali das Copas, não estava bem. Ele voltou a jogar, está jogando muito bem. Pela direita com o Estevão, com o Marcos Rocha chegando à linha de fundo e o Aníbal fazendo o limpador de para-brisa. Foi muito interessante ontem de ver o jogo, porque quando o Palmeiras ataca pelo lado esquerdo, o Aníbal vem para fazer a sombra do lado esquerdo. Ou seja, se sobrar uma bola, é com ele. Do lado direito, a mesma coisa. Ele vai para o lado direito, acompanha. Se a bola no Estevão, no Rios, no Marcos Rocha não funciona, ele está lá para fazer a cobertura. O Gomes também e o Murilo do lado esquerdo. Então o Palmeiras passou a ser um time mais equilibrado, com mais equilíbrio, com menos chuveirinho na área, com mais jogadas trabalhadas. Agora, o Abel tem razão, querendo vocês ou não, com tempo de trabalho, com descanso, com o trabalho que já tem estabelecido em 4 anos, o time tende a crescer e cresceu muito. O Palmeiras tirou diferença para o Flamengo, tirou a diferença para o Fortaleza. Mesmo o Flamengo, se ganhar o jogo a mais, a menos que tem, vai ficar atrás do Palmeiras, não joga mais contra o Palmeiras, se consolida no segundo lugar e tem o Botafogo como na mira aí. Por isso que eu venho dizendo que esses jogos são importantes, né? Todos os 12 são, claro, entenda bem o que eu vou falar, mas esses dois, Vasco em Brasília e o Galo no Brinco de Ouro, por Atlético e Botafogo estarem envolvidos em outras competições, podem dar ao Palmeiras, se mantiver esse padrão, esse nível de jogo, uma condição de virar outubro, né? Com condições de ser campeão brasileiro, tricampeão brasileiro, porque tem também 2 jogos decisivos contra o Fortaleza, que está atrás dele em casa, e o Botafogo na antepenúltima rodada. Até lá tem muita coisa para acontecer. O Botafogo pode abrir, ou o Palmeiras pode estar na frente do Botafogo. E eu acho que o Palmeiras cresce no momento certo do campeonato. Por isso que é bom você ter um campeonato, cara, onde você se mantenha perto o tempo todo. Você precisa ficar perto o tempo todo, mesmo que você não, claro, assumir a liderança e abrir 10 pontos, melhor. Mas se não é possível, você tem que ficar perto o tempo todo, porque se a Copa não vai, a coisa fica, você tem trabalho, né? As contratações foram bem feitas, Felipe Anderson e Maurício estão jogando bem, o Caio Paulista, só o Abel e talvez a comunidade tricolor tenha visto algo no Caio Paulista para jogar o que ele está jogando, né? Foi uma coisa, perdeu o Piquerez e o Caio voltou. No banco ontem o Palmeiras tinha Dudu, Rony, Veiga, só não tinha o Zé Rafael porque estava suspenso, enfim.
o time ganhou qualidade. Do time do ano passado já são 5 mudanças. 5 mudanças. Do time que entrou em campo ontem, 5 mudanças para o time do ano passado. Então é um trabalho que às vezes a gente não percebe, né? O torcedor fica enlouquecido, fica bravo, xinga, reclama, né? Mas não dá para negar que esse time, com tempo de preparação, descanso, é capaz de fazer a coisa funcionar. É possível que no domingo o Palmeiras tenha o Mike de volta, o Menino de volta e o Zé Rafael, que cumpriu o segundo jogo de suspensão, e o Palmeiras deve agora pedir uma diminuição da pena. Ao contrário do efeito suspensivo, quando você cumpre um e cumpre o outro, mais um, você demonstra, de acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, boa vontade para com o tribunal. Então pode ser que a pena seja reduzida a 3 ou até 2. Já cumpriu 2, é possível que o Palmeiras tenha no banco domingo Marcos Rocha, porque o Mike é titular, não sei se ele vai trocar agora, talvez ele tenha Mike, Rony, Veiga, Zé Rafael, Dudu, pilares de um time que ganhou muita coisa, né? Esses jogadores ganharam muito nas mãos do Abel Ferreira. Ó, galera já tá mandando mensagem aqui no YouTube. Mande aí a sua mensagem no YouTube do Band Esportes. Você vê como é que é, né? Estamos falando aqui 5-0, 3-0 com 15 minutos, mas o Vitor Genovese, que é um palmeirense, Arnaldo, ele fala o seguinte, ó. O Pardal só foi tirar o Rony, o morto do Veiga, depois de ser eliminado em tudo. Em tudo não, né? Então, essa é uma boa porque ele discussão. opta pelo Vanderlan, lembra? Contra o Botafogo. Sim, e a gente mesmo aqui falou que não entendeu, porque o Caio já tinha dado uma amostra que... Mas assim, eu consigo entender bastante o Abel. E a cabeça do Abel hoje. E consigo decifrar as decisões dele e vai se transportar para o próximo assunto quando for falar do Zubeldia e do São Paulo, que está começando um trabalho, que é mais ou menos a mesma discussão. Para o torcedor sempre parece óbvio que algum jogador ou outro está pedindo passagem, que o jovem e tudo mais. Para um treinador, nem tanto. Ainda mais se o treinador, há tanto tempo, confia cegamente nos seus principais jogadores, sobretudo nas Copas. Evidente. Então, ele sabe, pelo histórico, o que o Rony entrega, o Veiga entrega, o Zé Rafael entrega. Para ele substituir esses jogadores não é simples. E não é uma questão de relação pessoal, não. Chacrinha, né? Como é que os caras falam que é... Patota. Panela. Não é uma questão de panela. É uma questão de confiança. Né? Às vezes a gente pode estar aqui, pode acontecer no nosso ambiente de trabalho mesmo. Alguém tal, na hora de uma decisão, numa cobertura de Copa do Mundo. Quem vai? Os caras que eu conheço mais e tal. Mesmo que tenha alguém pedindo passagem, que é essa história. Com o Abel, é o segundo ano que isso mais ou menos acontece. Né? Nas Copas do ano passado, aquela situação, aí era óbvio. Depende, né? Para o treinador, ainda mais com o crédito que ele tem, para ele talvez não seja óbvio. E ele não tem a segurança, isso é em relação não só a garotos, como recém-chegado, sobretudo. Ele é assim com todo recém-chegado e com todo garoto. Né? E não é por preconceito, não, é por sentir mais confiança num e menos no outro, por enquanto. Os pontos corridos te permitem isso. Os pontos corridos te permitem experimentar. Né? E isso foi aconteceu o ano passado. Né? Agora, tem uma coisa, que aí é só o Palmeiras quem tem no Brasil. O Palmeiras tem uma capacidade de regeneração, tipo aquela planária que a gente estudava, que outros times não têm. Lembra a planária? Planária. Você cortava os 10, aí volta. Regenerava. Planária, você corta o pedaço, ele... falar disso, cara. Você não estudou Procurem aí, planária. Procurem aí, planária. Palmeiras é uma planária. Palmeiras é uma planária. Ele se regenera muito rápido, porque eliminações pesadas em Copas provocam feridas e tudo mais, sequelas, mas o Palmeiras consegue isso rápido. E aí, muitas vezes, acontece quantos jogadores diferentes temos hoje, mas assim, do ano passado, mas isso só vai acontecer no pontos corridos. Na mata-mata não vai acontecer. E é compreensível. Primeiro porque o cara que está lá o dia a dia,
talvez não esteja enxergando alguma coisa que o torcedor está vendo e tudo mais, alguns sinais, e não tenha a convicção de fazer a troca ou as trocas naquele momento. Né? Hoje o Mancini descrevendo o que é o time do Palmeiras, dá para você, sem ter visto o jogo, entender que o Palmeiras é mais equilibrado. Atacando por... Por que o Paulista só está jogando agora? Porque o Abel só tem confiança nele agora. Né? Antes ele conhecia mais o Vanderlan do que ele. Ficou um tempão, ó. Quem defende melhor em tese? Vanderlan ou Caio Paulista? Vanderlan, em tese. Mas não é estranho que todo mundo veja antes? Não é que todo mundo veja antes. O torcedor sempre vê, quando tá perdendo, ele acha que ele tem a solução. Por isso que o Abel não sabe... Desculpa, Abel. Você não sabe se comunicar. Essa é uma questão para você treinar. A pergunta feita ontem era, sei lá, se Maurício e Rafael Veiga podem jogar juntos. Pô, ou que você não estava... É óbvio que... Era uma pergunta simples como essa. Simples, foi essa. Não, a pergunta foi essa. Veja, o Palmeiras enfiou 5-0 no Criciúma. Então. A pergunta era, você vê possibilidade do Rafael Veiga e o Felipe Anderson jogarem juntos? Rafael Veiga e o Maurício, não é isso? E o Maurício jogarem juntos. Era uma pergunta muito simples, né? Sim. Nada demais. Enfim. E é como se só eu sei esse negócio, só eu, quem sabe mais do que eu sobre não esse era uma time? pergunta desafiadora, né? Era não, foi a resposta que ele deu pra mim depois do jogo contra o Boca. É isso. Pois ele falou, quem é que faz, quem é que isso, quem é que aquilo? Era um pouco esse momento no ano passado. Não precisava, né? Porque talvez ele estava se deparando com uma coisa que... E depois ele responde, fala, se precisar do resultado, pode ser que jogue os dois juntos. Mas não, estuda aí, depois vem sentar aqui. Isso. Exato. Mas eu acho que isso é mais um incômodo dele por não ter enxergado algumas possibilidades antes. Ele talvez se arrependa. Putz, se eu tivesse enxergado... O Maurício não podia jogar a Copa do Brasil. Isso, o Felipe Anderson estava em pré-temporada. Agora, o Tironi falou um negócio que eu acho importante. O Palmeiras precisa entender por que os caras demoram tanto para render. Entendeu? Mas será que demoram tanto ou uma característica ou é que todo mundo é apressado? Não, mas por quê? Se o cara entrasse antes, será que ele ia render tanto? O treinador falta um pouquinho também, às vezes, de arriscar um pouquinho. Do tipo, eu vou pegar o Boca, tenho 3 moleques voando, eu vou segurar os moleques até o fim. Ele falou sobre isso. Como é que eu coloco 3 moleques para jogar na Bomboneira? Então. É aprendizado, o cara precisa aprender. Assim. Por que o Muricy, tricampeão brasileiro de pontos corridos, acontecia? Para botar um garoto, Putinha bombando. O cara precisa aguentar a bomboneira cheia. Ele falou, só tive um garoto em 4 anos de trabalho que era capaz disso, que era o Breno. Agora, quantas Copas o Muricy perdeu sendo tricampeão brasileiro? Conta aí. Porque é nessa que você pode arriscar, certo? É claro. Essa que você pode dar uma... Então, o Palmeiras e o São Paulo se parecem muito em alguns momentos. E agora tem uma pequena outra semelhança nesse período, já que o São Paulo encontrou um treinador. Né? Mas ainda não se deu conta disso. O São Paulo tricampeão era muito parecido com isso que está acontecendo. O técnico era parecido com isso que está acontecendo. E como é que o Muricy fica jogando muita bola na área do adversário? Não era esse negócio? Muricy bola e tal. E muitas vezes nas Copas faltava ali, não, esse aqui tá passando, esse aqui tá melhor e tal. Então eu não acho que se fosse perfeito, fácil, o cara ganhava os 3 campeonatos, né? Ele já é melhor do que os outros, mas ele não é perfeito. O Rafael... E acho que agora o Palmeiras tem, como tinha o ano passado, nesse momento, a grande possibilidade de ganhar, porque tem lastro, porque é planária, porque está acostumado e porque vai jogar contra o principal adversário na casa dele. O outro tem o time é bom e tem outras preocupações. O Palmeiras é favorito a ganhar o campeonato. O Massa tem cautela, claro, mas ele é favorito a ganhar o campeonato. Né? Entre os dois. Então, entre os dois, quem você aponta? E não é porque o ano passado o Botafogo perdeu 53 pontos. É porque esse ano, parelhos, o Botafogo é muito melhor que o ano passado, não tem comparação. Também aprendeu com aquilo. Né? Trocou o time. É porque o Palmeiras tem um foco único. Quando ele tem um foco único e agora com soluções novas, ele é favorito a qualquer coisa nos pontos corridos. E o Rafael aqui, o Vessa, ele está falando sobre isso ainda, falando sobre o Abel, fala, a regeneração planária, que o Arnaldo fala aí, é trabalho do treinador. Levantar o ânimo dos atletas, gestão de crise, o treinador tem papel fundamental aí. Que mistura um pouco com essa história, porque o cara não coloca o jogador tal, e não sei o que e tal.
O cara tá no ritmo dele. E é um pouco compreensível, né? Sei lá. Desde o caso do Dudu, ali estava claro que esse poder de regeneração que o Arnaldo fala é grande. Cara, um cara como o tamanho do Dudu, aconteceu o que aconteceu, aquilo pode destruir um ano de um clube, assim. Você pode entrar num parafuso que aquilo bagunçaria muito, né? Organizada e tudo mais e tal. E ele conseguiu ali, de alguma maneira, contornar e até foi rápido. A vitória de ontem, a maneira que ela aconteceu, me parece uma... E é estranho falar isso de um 5-0, mas ela foi protocolar, se a gente pegar tudo o que aconteceu. Sim. Você pega um time com a qualidade que o Palmeiras tem, um time que treinou mais do que uma semana, conseguiu dar folga lá por causa da data FIFA, depois treinar, e os caras estão com o tanque cheio, com um adversário que está vindo da Série B, dentro de casa, no gramado que ele está acostumado, era muito cenário de um lado contra outro que fora de casa não se comporta, ainda faz uns pontos em casa, mas fora não. Então o 5-0 não me espantou em nenhum momento, me parecia aquelas vitórias, sabe, de Premier League, lá de City contra o Wolves, ou sei lá, o Southampton, sabe assim? Me pareceu essas vitórias que você tem certeza que o lá de cima ele tem tanto mais time, tão melhor momento, e ainda tinha a parte física e tudo mais, que ele ia golear. Era só esperar o momento que iam sair os gols, e aí o Palmeiras, obviamente, teve a qualidade de fazer o gol. É muito fácil. O gol rápido também, muda. Ajuda muito. Ajuda muito, 40 segundos. Mas às vezes ajuda, mas não é suficiente para o cara fazer 5. Claro que ajuda. Você tá aí com 1-0 com 30 segundos de jogo. Em casa, um time mais forte. 40 mil, né? Quase recorde de público. Então, vou dar um exemplo. O São Paulo fez isso com o Criciúma, não foi exatamente com o Criciúma, fez um gol de cara. Tomou 2-1, quase perdeu com o Jandrei. O jogo tava 2-0, então, o Jandrei entregou uma bola pro jogador no 45 do segundo tempo. Foi 5, foram 2. Bom, mas também não dá pra comparar um com o outro. Outro estágio. Dia, né? E quando a gente fez aquele exercício ali, que a gente fez os pontos até o final, você lembra que a gente teve dificuldade para pescar onde o Palmeiras poderia perder ponto? Foi. A gente fez isso mesmo. A gente olhava e falava assim, 3. Porque me parece ser o time descansado, com uma competição só, exatamente para pegar esse cenário. E aí quando você vai pegar, por exemplo, o Vasco agora, que poderia ser pelo momento do Vasco, aquela loucura em São Januário, não vai ser, vai ser em Brasília, com uma torcida do Palmeiras gigante lá também no estádio. Então já vai ser minimizado até esse cenário. Ou o Galo com a Libertadores, ou o Atlético Paranaense que foi em Curitiba vindo de 2 jogos contra o Vasco na mesma semana. Essas coisas acontecem, então os jogos mais difíceis têm esses pormenores. É muita coisa, né? Combinando para uma... E além de todo, o histórico, as costas largas, é um clube acostumado, que vai levar esse momento de uma maneira muito mais tranquila, por exemplo, do que o Botafogo. O Botafogo, se tivesse qualquer outro time 4 pontos à frente dele, talvez era menos problemático o Botafogo ter o Fortaleza 3 na frente do que o Palmeiras 3 atrás. Porque pelo histórico recente do Palmeiras, de títulos... Hoje em dia até o que o Flamengo. Talvez. O Palmeiras no pontos corridos ameaça mais que o Flamengo. Provavelmente. Não, nesse momento não, né? Pelo histórico, pela campanha, pelo técnico, pela situação toda. Eu me lembro quando o Grêmio estava com aqueles 8 pontos no São Paulo, na primeira brecha que deu, aí eu lembro assim muito assim, os comentários era lá vem o São Paulo. Porque era esse o lá vem o São Paulo. Que era aquele momento do clube, era lá vem o São Paulo. Então agora é o lá vem o Palmeiras, é mais ou menos isso mesmo. O Massa, aqui ó, deixa eu ver aqui a mensagem que era interessante. É o do Montanha, ele se chama Vitor Prendes. Gostei, Montanha... Ele fala o seguinte, o Abel elencou o top 3 motivos para escalar. Não sei se foi na coletiva de ontem, mas ele falou 1, comportamento, 2, rendimento, 3, estratégia. Isso foi recado velado ao elenco, ou seja, sobre qualidade do atleta vem antes de comportamento. Tipo, o comportamento vem antes da qualidade. Cara, acho que a informação que eu tenho os treinos têm sido muito duros. Muito duros. Até tem hora que tem que ir, calma aí e tal, estamos treinando. Porque só tem 11 vagas, né? Um campeonato só. Um campeonato só, aumenta a competitividade, aumenta... O que mais me impressiona, cara,
é o não largar, sabe? Porque a tendência do jogador de futebol, e vou tocar aqui brasileiro, quando você toma 2 pancadas assim, a tendência é meio dar uma largada. Falar, meu, que coisa. Né? Isso é o tal da planária que o Arnaldo fala. Então, mas aí é muito mérito do comando técnico, claro. né? Eu acho que tem uma coisa mais impressionante do que isso que você está falando, que é manter a pegada depois de título. Se você conversa com as pessoas de futebol, eles falam, o jogador brasileiro, sobretudo, ganhou 2, 3, parece que acabou tudo, eles relaxam, eles querem pedir folgas a mais. E ter um comando que fala, meu, tá bom, ganhou aí 10 títulos em 4 anos, como a Massa disse. Nós vamos seguir aqui e vocês vão ser cobrados para isso. E aí você vê lá, eu vi a série do City lá, os 3 títulos e tal. Cara, o Guardiola é um louco, é um retardado, mas você começa a entender no vestiário por que aqueles caras não sossegam. E ele não deixa ninguém parar e sossegar. Ele encontra motivo, e eu imagino que o vestiário do Abel seja um vestiário parecido, porque uma coisa é ganhar, fazer um grande ano, fez um grande ano, encaixou, Atlético Mineiro, campeão da Copa do Brasil, brasileiro, quase chegou no título da Liberta, 2021 espetacular, o 22 não foi, o 23... Mas manter essa remada altíssima é com trabalho, é revezamento de elenco, cara, é muito mais difícil, mas é muito mais difícil. Tem um fator aí, né, cara? Esse aqui, ó. Os prêmios são altos. Os prêmios, sim. Os prêmios por conquista são altíssimos para os jogadores, comissão técnica. Então, assim, tem muito jogador que ganha grana por número de jogos. O cara não quer ficar fora. Porque no contrato se amarra assim. Ó, você tem metas. Você tem um valor lá, X, tal, que é o principal. Depois tem o valor de carteira assinada. E depois tem o valor das metas. Então, por que vocês... ano passado, lembra que o Gustavo Gomes jogava todas? Não é de graça. Não é à toa. O Dudu tinha jogo do Paulista que era 10 reservas e o Dudu. Ele jogava sozinho. Por quê? Cara... Porque ele ganha por jogo também. Também. Então, se manter lá... Muita gente fala, mas o Palmeiras arrecada pra caramba. Ganhou mais de 1 bilhão em premiações, não sei o quê. Cara, premiação 40% é imposto. Outra boa parte vai para jogadores, comissão técnica. Pra boleirada. Esse modelo, Juvenal falava uma coisa maravilhosa. Ele falava, se você prometeu Coca-Cola, não entrega Guaraná. E acho que esse é para mim um dos motivos. O jogador sabe que prometeu Coca-Cola, não vai ter Guaraná, é Coca-Cola. Esse é um fator. O outro fator, sem dúvida, é a forma como é menos o Abel. O Abel participa menos dessa gestão. Quem participa mais são os auxiliares dele. Tá? Os caras são muito bons. Eles conseguem trabalhar a cabeça dos jogadores e o Abel vem lá o quadro tá quase pronto, o que precisa? Aí vem o Abel dar a pincelada final. E aí? Então daí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram sobre o Palmeiras. Palmeiras que está 100% aí focado no Campeonato Brasileiro, buscando aí o tricampeonato. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.